Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigada pela presença de todos. Nós vamos ler um texto, está no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler daqui do versículo 23 até o 27. Se quiserem, apenas escutem. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te dou, Senhor, de um modo muito especial, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e particularmente me sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de nós. Que o Senhor continue derramando graça sobre graça em nossas vidas e nos ajudando a seguir em frente na força que só o Senhor pode suprir. Que o Senhor fale aos nossos corações no dia de hoje de um modo muito, muito especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o propósito dessa mensagem de hoje é trazer ânimo, renovo, esperança a todos os abatidos e desalentados de espírito, tanto os que estão reunidos aqui, quanto aqueles que ouvirão essa mensagem através do vídeo. Nós percebemos aqui uma grande chamada do Espírito a que nos alegremos no Senhor. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas não há nada, absolutamente nada nesta terra, pelo menos do meu ponto de vista, que nos traga alegria e ânimo, a não ser o Senhor. Se não fosse o Senhor, como diz o salmista, que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, nenhum de nós estava aqui. Eu mesmo já tinha endoidecido. Haja graça sobre graça em nossas vidas. O profeta Joel, ele é chamado pelos estudiosos da palavra de profeta pentecostal, pois além de trazer uma palavra de esperança, de ânimo para um Israel assolado e abatido daqueles dias, ele ainda traz a promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre todos os crentes de todas as épocas. Nunca se viu tanto crente reclamador como no nosso tempo. Misericórdia, Jesus. E eu queria dizer à igreja hoje, propor à igreja a troca da voz de lamento pela voz de gratidão. Que o Senhor nos ajude a abrir as nossas bocas para glorificar o Senhor. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando, atravessando, mesmo
que sejam coisas que não sejam tão agradáveis assim, tudo, absolutamente tudo na vida de um servo de Deus tem um propósito transformador da parte do Senhor. Estamos todos na olaria de Deus, uns começando, outros sendo lixados, como já temos dito tantas vezes, mas alguns estão vivenciando o esmeril de Deus para conserto. O Senhor está levantando o povo dele para ser consertado. Que nos deixemos ministrar e consertar pelo Espírito de Deus. A profecia de Joel é chamada de grande sermão da esperança. Eu gosto demais desse texto. Trata da restituição que Deus tem para os arrependidos que se voltam para Ele. Em 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 64:4, que ratifica a ideia trazida aqui pelo profeta Joel, e o texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu queria dizer a vocês hoje, grandes coisas tem feito o Senhor para todos que o amam e o buscam com sinceridade de coração. E eu queria começar dizendo a você, você que nos ouve aqui, você que nos ouve através do vídeo, não estou falando de materialidades, mas de um mergulho profundo no oceano do Espírito Santo. Busquemos o Senhor, clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e veremos a glória de Deus descer abundantemente sobre as nossas vidas. Inegavelmente nós temos vivido tempos dificílimos, de insegurança, de instabilidade, de desassossego, de desesperança, de inquietação. Todos nós, indistintamente, num nível ou noutro, numa intensidade ou noutra, temos as nossas inquietações e precisamos colocá-las diante do Senhor todos os dias. Essa semana eu atendi uma pessoa, ela não reclamou não, ela se amostrou. Foi tanta reclamação que eu disse: não vai deixar eu dormir. Se você não se consertar, se você não mudar a rota da sua vida, as coisas vão continuar do mesmo jeito e até vão piorar. E ela esperava que eu trouxesse uma outra palavra, um outro tipo de ministração. Mas tem coisas que você tem que dizer, como Malta diria, cocada de coco de coqueiro da praia. E mesmo assim, há muitos que não entendem. Deus está falando hoje com cada um de nós, a começar de mim. E nós precisamos deixar que o Espírito ministre aos nossos corações. Precisamos deixar de ser meninos na fé. Muitos já deveriam ser mestres, mas continuam meninos na fé. Todos lutam de uma maneira ou de outra para se livrar ou superar tudo isso. Contudo, a maior e mais verdadeira necessidade do homem é da pessoa do Cristo. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Só que esse mesmo homem, dominado por um espírito de rebelião, não sabe disso, e quem deveria dizer o faz de maneira contrária à santa palavra de Deus, tentando mercadejá-la como uma mercadoria barata. Eles oferecem as bênçãos pelas bênçãos, sem nenhuma responsabilidade ou compromisso com o abençoador. Só o encontro restaurador com o Senhor ressurreto é capaz de devolver o ânimo e a esperança perdidos. Mas a fonte desse estado de espírito é o próprio Senhor.
Ele é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai Celestial, que nos conduz em triunfo. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono da igreja que tem uma oração poderosa. Não é o poder da sua oração, é o poder de Deus. Derrame-se na presença do Senhor e você verá a glória de Deus descer de um modo tremendo na sua vida e na vida da sua família. Eu particularmente não sei como se pode viver hoje, no mundo atual, sem o Cristo. E não falo de uma religiosidade exterior, repito, mas de um relacionamento íntimo com Ele. As palavras proferidas aqui por Joel, tantos anos atrás, nos soam tão atuais como se tivessem sido escritas para o tempo de agora. Na verdade, a palavra de Deus é atemporal, ou seja, independe do tempo. Tanto os leitores de Joel daquela época, quanto os de hoje, precisam de uma só coisa: mudar a rota da vida e voltar-se para Deus por meio do Cristo. Os lares têm sido tremendamente bombardeados pela ação do adversário. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor, pelos nossos filhos, os maridos pelas esposas, as esposas pelos maridos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos irmãos de sangue. Clamemos sem cessar. Essa palavra é para os que estão longe e para os que estão perto. É ao mesmo tempo uma palavra de salvação e de restauração para todos nós. E eu repito, todos nós estamos em obras. E precisamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. A profecia de Joel faz 3 promessas àqueles que se voltam para o Senhor com inteireza de coração. Primeira promessa: a restituição da alegria e do ânimo. Nunca se viu tanto crente abatido, entristecido, sem ânimo para absolutamente nada. Os versículos 23 e 24 diz: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Essa leitura de agora é na nova versão internacional, é uma versão mais viva e traz um entendimento maior. A humanidade precisa experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro ânimo. Contudo, a Bíblia Sagrada nos afirma que só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O grande problema é que as pessoas estão ocupadas demais para buscá-lo em verdade. Acha-se tempo para tudo e mais alguma coisa. Separa um tempo para ter um encontro vivo com o Senhor. Entre no seu quarto, feche a porta, de joelho ou sentados, pegue a sua palavra. Busque o Senhor ali de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E diga: Senhor, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa compreender aquilo que o Senhor deseja falar comigo e aquilo que o Senhor tem para minha casa e para minha família. E eu repito, essa alegria aqui é sobrenatural. Ela desce do alto, do Pai das luzes, e independe das circunstâncias. Assim como o profeta Joel conseguiu enxergar a soberania de Deus em meio às dificuldades, e por isso teve um ministério tão bem sucedido, os que buscam o Senhor hoje também precisam aprender com o Espírito Santo a desenvolver essa visão sobrenatural.
E eu não estou falando de grito, eu não estou falando de pinote, eu não estou falando de doidice, porque eu nunca vi tanta doidice como tem por aí afora. Às vezes eu tento ver uma pregação e eu só me lembro daquele personagem de Ariano Suassuna. Todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. Porque é cada coisa que você vê que eu digo. Outro dia vi um sujeito, ele pinotou e depois subiu num poste. Eu digo, gente, é um pau de sebo. Não se viu uma coisa dessa dentro da igreja. Mas é o Espírito Santo. Eu não sei que espírito é esse. Agora o santo mesmo não, Viola. As chuvas anunciadas aqui pelo profeta produziriam fertilidade, abundância, as eiras cheias de trigo e os lagares cheios de vinho e de óleo, azeite, presença do Espírito, vinho, alegria do Espírito, trigo, o pão que vem do céu. Que o Senhor, Ele fale conosco, que Ele abra os olhos do nosso entendimento e nos faça ver, Senhor, que meus olhos vejam, Senhor, que eu possa enxergar o Teu propósito nessa situação, como eu devo agir nessa situação específica. Coloque-se na brecha, diante de Deus, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, que o Senhor entre com a providência e já vá dizendo amém para aquilo que Ele fará. A palavra de Deus e presença do Espírito Santo precisa ser manifesta trazendo alegria e poder. Essa presença trazendo essa alegria e esse poder. Poder e alegria andam juntos. Não a alegria fabricada, mas essa alegria que vem do céu. A segunda promessa trazida pelo texto é a restituição dos anos consumidos. Presta atenção em nome de Jesus, que eu não estou falando de bens materiais. Bens materiais nós teremos se esses bens forem usados para que o Evangelho chegue aos confins da terra. E o texto no versículo 25 diz: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Os gafanhotos mencionados aqui por Joel eram gafanhotos literais que trouxeram prejuízo aos que se rebelaram contra Deus. A nação inteira voltou as costas para o Senhor. Por isso experimentou na pele o peso de sua rebelião. Joel enxerga aqui que aquele exército de insetos destruidores fora enviado por Deus por causa da impenitência da nação rebelde. Como podemos entender que um Deus de amor envie juízo? Vou dizer a você já já. Quanto mais medito sobre isso, mais me convenço que o mundo espiritual é regido por leis imutáveis, que ao serem quebradas, infringidas, desencadeiam uma série de juízos. Deus fez essas leis para a nossa própria proteção, mas insistimos em infringi-las, em quebrá-las. E quando isso acontece, atraímos esses juízos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. É como se fosse um imenso mecanismo que precisa trabalhar alinhado e lubrificado com o óleo do Espírito Santo. Quando uma pequena peça dessa engrenagem sai do lugar, provoca prejuízo e dor. Foi assim com Israel nação, é assim conosco, o Israel espiritual de Deus. Formado hoje por judeus e gentios convertidos ao Cristo, este é o verdadeiro Israel. Aquele que está lá precisa se converter, precisa enxergar o Cristo, que até hoje não tem enxergado. E a minha oração, eu vejo muita gente idolatrando aquele Israel que está lá. Que a nossa oração seja: Senhor, abre
abre os olhos espirituais deles para que vejam. Eu tenho assistido com pesar a mortandade que tem sido espalhada naquele lugar, sobretudo a mortandade de crianças e idosos, que não tem para onde correr, tanto de um lado quanto do outro. Que o Senhor, Ele nos dê graça e sabedoria para entender essas coisas. Ele, em sua infinita misericórdia, promete trazer restituição para os anos consumidos. Presta atenção a isso aqui, em nome de Jesus. Essa palavra é palavra de vitória. O tempo perdido será restaurado. Quando nos rendemos a Cristo, Ele muda a nossa sorte, restitui o que fora perdido. Há muitos no meio do povo de Deus, em todas as situações, usando de 2 pesos e 2 medidas. A postura aqui na igreja não pode ser diferente da postura em sua casa. Eu sei que algumas irmãs têm seus maridos que ainda não se converteram. Que o Senhor lhe dê graça, sabedoria e, sobretudo, entendimento espiritual e estratégias de Deus para saber como chegar ao coração daquele marido. Esposos crentes em relação a esposas incrédulas, do mesmo modo. A palavra não se enfia goela abaixo. A palavra é vivida dentro de casa. Não adianta você pregar para o seu marido, para a sua esposa, dentro de casa ou na igreja, e se a sua postura é completamente diferente. Palavra e prática dela não podem ser dissociadas. O Senhor deseja ministrar os corações. Quando nos deixamos ministrar, eu repito, as peças de engrenagem, arrependimento e obediência voltam aos devidos lugares. O Senhor promete devolver tudo o que fora consumido pelos gafanhotos. Em Isaías 48:18, o Senhor diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Percebemos aqui um lamento de Deus pela rebeldia do povo. Essa palavra, trazida há tantos séculos, tem uma repercussão também no nosso tempo. Que o Senhor fale aos nossos corações. Deus quer fazer mudanças profundas, mas a engrenagem espiritual está enferrujada, faltando lubrificação. Que esse óleo do céu desça hoje sobre nós, e que essa palavra ela não cesse aqui, mas que você vá para casa e se deixe continuar ministrando pelo Espírito de Deus, e você verá a glória dele descer lindamente naquilo que tem inquietado o seu coração. Terceira promessa do texto: restituição da abundância e da provisão. Presta atenção aqui em nome de Jesus para não entender errado. Versículos 26 e 27 dizem: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Essa restituição virá sim através de oportunidades, de portas que se abrirão para o povo de Deus, de uma grande transferência de riqueza tirada das mãos do ímpio e colocada nas mãos do justo. Como Deus fará isso? Sinceramente eu não sei.
E qualquer outra coisa que eu pudesse dizer aqui, eu correria o risco de trazer uma invenção da minha cabeça, como muitos fazem. Mas assim como ele fez no passado com Abraão, Moisés, José no Egito, fará conosco. O povo de Deus que confia nele e teme o seu poderoso nome receberá uma provisão nunca imaginada. Agora coloque-se na posição. Muitos não têm recebido porque não estão na posição que o Senhor está requerendo de cada um de nós. Isso é sério demais. O povo de Deus que confia nele, teme o seu poderoso nome, receberá, repito, uma provisão nunca imaginada. O Senhor diz ainda que essa provisão virá para testemunho de que há Deus em nosso meio. O Senhor será louvado por isso e nunca mais seremos envergonhados. Contudo, tem um contudo aqui, viu? Essa provisão tem propósito: levar a palavra do Senhor aos confins da terra. E para terminar, eu termino com uma pergunta. Para quem é endereçada esta palavra? Primeiro, para o Israel arrependido dos dias de Joel, para o Israel arrependido dos nossos dias. Se você tem deliberadamente se rebelado contra Deus, é tempo de arrependimento e de volta para Ele de todo o coração. O Senhor diz em Joel 2,12: convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Muitos crentes contemporâneos têm se tornado cínicos diante da santidade de Deus. De Deus não se zomba. E que a graça do Senhor, Ele faça com que essa palavra desça das nossas mentes para os nossos corações, trazendo verdadeira transformação. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria chamar a nossa irmã Cida para abençoar os dízimos e as ofertas.